No passado, criminosos sempre foram odiados e temidos pela sociedade. Nico Jenkins, que foi condenado por matar 4 pessoas e chocar a comunidade de Omaha. Tenho uma coisa para dizer para ele. Ela é a minha vida. Mas ao longo da história estamos vendo uma certa inversão de valores e um fanatismo doentio por assassinos. Na maioria das vezes, esquecendo do crime terrível cometido pelo mesmo. Criminosos como Larry Nassar, um ex-médico que chocou os Estados Unidos com inúmeras acusações de abuso e assédio sexual às suas pacientes atletas. Em agosto de 2016, o jornal americano The Indianapolis Star publicou uma reportagem com o título A Cegueira para o Abuso Sexual. Nessa reportagem foi abordado como o time de ginástica dos Estados Unidos protegeu técnicos e não as crianças. O texto revela em detalhes como os executivos da equipe ignoraram as denúncias de abuso sexual que ocorreram por anos. Após a publicação da matéria, mais de 500 mulheres vieram a público para acusar o médico. Quando eu tinha 14 anos, rompi o tendão da perna direita. Foi quando ele começou a realizar o procedimento com o qual estávamos familiarizados. A próxima visita foi para o meu ombro, onde descobri que meus quadris estavam desalinhados, o que também desalinhava minha coluna e meu osso pélvico. E foi então que Larry decidiu que era aceitável violar uma menina de 16 anos. Ele colocou minha foto na parede com os atletas olímpicos. Achei que era importante para Larry. Você me envolveu tanto em seus dedos, e eu ainda confiava tanto em você, mesmo quando eu estava no 2º ano de faculdade. E você foi a única pessoa para quem liguei para me ajudar a tomar a decisão de encerrar minha carreira de ginástica. Em 2018, ele foi sentenciado a mais de 40 anos de prisão por um juiz em Michigan. Não quero repetir, Senhor. Estou lhe dando 175 anos, o que equivale a 2.100 meses. Na ocasião, Larry admitiu ter abusado sexualmente de várias atletas ao longo de mais de 20 anos. Seu caso causou revolta e não é para menos. Ele se tornou odiado e mais tarde na prisão sofreu até mesmo um atentado contra sua vida. Larry Nassar, o ex-médico condenado por abusar sexualmente de jovens atletas olímpicos americanos, está no hospital esta noite, depois de ser atacado na prisão federal. Larry Nassar, o médico das mãos imundas, continua preso até os dias de hoje. Mas, diferente dele, Jeremy Meeks se tornou uma celebridade após seu crime. Olhando em seu perfil no Instagram, você jamais imaginaria que este homem já foi condenado por roubo e agressão. Em sua infância problemática, o jovem já cometeu diversos crimes e foi preso por 2 vezes. Na primeira ocasião, foi pego após roubar e agredir um adolescente de 16 anos, quando tinha 18. Jeremy pegou 2 anos de prisão por este crime. Ele cumpriu sua pena e foi solto. Algum tempo depois, ele viria a ser preso novamente, mas dessa vez, sua vida mudaria para sempre. Jeremy foi acusado de porte de arma e resistência à prisão em junho de 2014. Foi depois dessa prisão que ele ganhou fama quando a polícia divulgou sua foto no Facebook. A imagem viralizou nas redes sociais e chamou atenção por sua aparência e seus olhos azuis. Também viralizaram vídeos de Jeremy no tribunal e sua fama aumentou ainda mais. Ele atraiu inúmeras jovens adolescentes que se apaixonaram pelo galã criminoso. Ele tem uma ficha criminal longa e feia dentro e fora da prisão desde 2002. Em armas criminais e acusações de gangue, mas a internet comemorou o post da sua foto. A última foto está com quase 100 mil curtidas no Facebook. No final de semana tiveram memes dizendo que ele está roubando corações. Até a modelo Christine postou Calvin Crime dizendo que ele tem aparência de um modelo. Após sair da prisão, Jeremy Meeks conseguiu um contrato com uma agência de modelos, graças à sua foto divulgada pela polícia. E hoje, como podemos ver em seu perfil no Instagram, ele vive uma vida de luxo e até mesmo frequenta a igreja. Uma vida completamente diferente de quando era mais jovem. Trabalha como modelo, é casado e tem um filho. Em uma entrevista mais recente, contou um pouco mais sobre sua vida. Eu realmente não falei muito com ele sobre isso. Estou meio que tentando descobrir. Eu sei que ele está sempre lá se eu precisar de algum conselho. Mas acho que estamos indo bem. Mas nem sempre uma aparência considerada atraente para o público feminino pode te livrar do ódio da sociedade, como no caso de Nico Jenkins.
Infame e conhecido mundialmente, o criminoso que por sua aparência chamou a atenção da mídia, mas que ao contrário do último caso, seus crimes foram muito piores. Nico Jenkins cometeu uma série de assassinatos no estado de Omaha, chocando a população e recebendo uma sentença de mais de 450 anos de prisão. Seu caso viralizou após um vídeo de sua audiência ser postado nas redes sociais. Vídeo esse que atualmente já conta com mais de 60 milhões de visualizações. Em seu julgamento, parentes das vítimas expressaram sua dor e desejo por justiça. A mídia americana acompanhou esse caso de perto, o que culminou na fama que Nico tem nos dias de hoje. Diversos criadores de conteúdos fizeram vídeos sobre seu caso chocante e os mistérios em volta de seus crimes. Mas ao contrário de Jeremy Meeks, que mudou sua vida após a viralização, Nico Jenkins não conseguiu a mesma empatia das pessoas. Em diversas aparições no tribunal, ele demonstrava um ar de superioridade e desprezo pela justiça. Jamais demonstrou remorso ou arrependimento por seus crimes. E graças ao seu comportamento arrogante e falta de remorso aparente diante das câmeras, as pessoas sentiram raiva e ódio por ele. Tenho uma coisa para dizer para ele. Ela é a minha vida. Estou pronta para ir para a casa me curar. É isso que eu quero fazer. Estou cansada e pronta para ir para casa. Nunca mais quero vir neste lugar. Toda essa crueldade resultou em sua sentença de morte. Este painel conclui que a pena de morte é apropriada, devido aos 4 assassinatos cometidos pelo réu. Mas ao contrário de Nico, que causou tanto ódio à população, Wade Wilson conseguiu fama e milhares de fãs, dividindo opiniões e levantando questões preocupantes sobre a idolatria a criminosos. Seu caso é o mais recente e já falamos sobre ele diversas vezes aqui no canal. Diferente de todos que citamos anteriormente, ele é o mais conhecido. Devido à repercussão do caso, fomos surpreendidos com o número de fãs. Sim, fãs. Um assassino cruel e frio recebendo carinho de fãs. Wade se tornou uma sensação na internet, graças à sua aparência. Por ser um homem alto, forte, bonito, fez com que muitas mulheres se apaixonassem por sua aparência, deixando de lado seus crimes. Além disso, foram enviadas centenas de cartas ao juiz responsável pelo caso de Wade. Algumas delas dizendo: por favor, deixe Wade viver. Por favor, deixem o Wade viver. Apesar de suas falhas, merece reabilitação. Nesse outro vídeo, uma influenciadora refere-se a Wade Wilson como um gato. Olhem essa história. Esse cara aqui, um gato, né? Um gato, né? Um gato, né? Além disso, um grupo de pessoas lançou uma campanha pedindo para que o juiz não condene Wade à pena de morte. E atualmente essa campanha conta com mais de 10 mil assinaturas. O abaixo-assinado implorando para que ele não seja condenado à pena de morte já ultrapassa mais de 11 mil assinaturas. Apesar de sua condenação, Wilson recebeu mais de 4 mil cartas de mulheres atraídas por seu caso infame, fazendo dele um dos criminosos mais amados dos últimos tempos. O completo oposto de João de Deus. Com um dos casos mais revoltantes aqui dessa lista. Nos anos 2000, ficou conhecido mundialmente por oferecer seus serviços como médium, chegando até mesmo a fazer uma consulta para a apresentadora de TV norte-americana Oprah. João de Deus estava no auge. Graças a reportagens que levantaram ainda mais o seu nome, ele se tornara uma celebridade. Porém, debaixo de todo esse seu sucesso, estava um segredo sujo. Assédio, estupro, fraude são alguns de seus crimes cometidos, enquanto mantinha a falsa imagem de homem de Deus. Em 16 de dezembro de 2018, ele foi preso e após uma série de julgamentos e investigações, foi condenado a mais de 118 anos de prisão por seus crimes contra pacientes. João de Deus se entregou em 16 de dezembro de 2018 numa estrada de terra em Abadiânia, Goiás. A essa altura, cerca de 150 mulheres tinham procurado o Ministério Público. Ele pegou a minha mão direita e colocou na região da barriga dele. Falou: olha, todo movimento circular que eu fizer na sua região do útero, você vai fazer em mim, porque a gente precisa estar conectado, sincronizado. Foi quando ele colocou a mão na minha parte íntima. E aí eu, por impulso, falei: aqui não tem nada de espiritismo, e saí. Ela disse que teve medo de denunciar. Não comente isso com mais ninguém, não fale isso com mais ninguém, porque ele é uma pessoa extremamente poderosa. E ele não brinca, ele manda matar, sabe? Então isso já me retraiu. Atualmente, João de Deus tem 82 anos e continua cumprindo sua sentença. O caso dele até hoje traz muita revolta e ódio da população em geral. Porém, nem sempre criminosos sexuais são odiados, como o caso de Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker ou Perseguidor Noturno.
Ramírez, mais um criminoso galã, por ter uma boa aparência, viralizou na internet após vídeos de sua audiência serem divulgados pela polícia. Entretanto, sua bela aparência esconde um rastro de sujeira e crimes que chocaram os Estados Unidos. Ele foi um serial killer, estuprador e ladrão americano que assassinou pelo menos 13 pessoas na Califórnia nos anos 80. Em seus ataques, Ramírez utilizou uma variedade de armas, incluindo armas de fogo, facas, machete, chave de roda, martelo, assim como chutes e pisões. Ele ficou conhecido também pelo uso de imagens satânicas, como pentagramas, que desenhava com batom nos locais dos ataques e também nos corpos das vítimas. Apesar dos crimes chocantes, após sua prisão, Ramírez concedia entrevistas rindo da situação. Eu acho que a maioria dos humanos tem a capacidade de cometer assassinato. Eu me seguro, Richard. Eles escolhem não fazer. Não porque são moralmente superiores, mas porque estão presos em uma responsabilidade, compromissos imposto. Isso traria a um assassino a autodestruição. Em outras diversas entrevistas, o criminoso continuava a demonstrar um comportamento desrespeitoso. Ele me colocou em um quarto sozinha, me deixou preso, e por mais que eu pedisse, ele não abria e ficava rindo de mim. Ok, entendi. Bora pra próxima. Porém, assim como Wade Wilson, por ser um homem considerado atraente para algumas mulheres, ele chegou a receber fotos íntimas de fãs enquanto estava na prisão. Richard Ramírez foi condenado à morte por seus crimes, mas morreu na prisão enquanto aguardava o cumprimento de sua execução. E se o caso desses criminosos te chocou, confira este vídeo sobre um assassino de policiais que sorriu no tribunal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos em breve.